Olá, você está no canal Bendito e o nosso assunto de hoje é o reinado de Uzias, filho do rei Amazias, também conhecido como Azarias. Uzias assumiu o trono em uma época bem difícil. Após os trágicos eventos que abalaram profundamente o reinado de seu pai Amazias, como nós já vimos no capítulo passado, Jerusalém estava em desordem, com uma parte importante da sua muralha protetora destruída, seu templo e seu palácio sem os seus tesouros, e alguns de seus habitantes haviam sido levados como reféns para o reino do norte de Israel. E ao que tudo indica, Uzias chegou ao trono não pelo caminho da sucessão comum, mas pela escolha direta do povo, pois os príncipes haviam sido destruídos pelos sírios no final do reinado de seu avô, Joás. Desde o início do seu reinado, Uzias mostrou-se fiel ao Senhor. Ele tinha como conselheiro o profeta Zacarias, que não é o profeta com o livro do mesmo nome. E à medida que buscava o Senhor, ele o fez prosperar. Deus fortaleceu os exércitos de Uzias e o ajudou a subjugar os inimigos ao redor, fazendo com que sua fama se espalhasse entre as nações. Ele construiu torres, cavou muitos poços, tinha um exército numeroso e bem armado, enfim, Uzias era um rei notável que tinha um amplo interesse na melhoria do seu reino. Mas Uzias não era apenas um soldado competente ou um construtor atento, mas também agricultor. Ele procurou desenvolver a terra construindo cisternas e colocando pessoas para trabalhar com diversos tipos de rebanhos em campos e vinhas. O versículo 15 diz que Uzias também fez dispositivos em Jerusalém, inventados por homens habilidosos para estar nas torres e nos cantos das muralhas, para atirar flechas e grandes pedras. Há um debate sobre essa questão de lançar pedras, pois se o cronista descreve aqui a invenção das catapultas, é notável que Uzias e seus homens tenham inventado essas coisas mais de 200 anos antes que as evidências arqueológicas surgissem. Esta é a primeira menção registrada de quaisquer máquinas bélicas para o ataque ou defesa de lugares sitiados cerca de 800 anos antes de Cristo. E não é de admirar que, em consequência disso, o nome de Uzias se espalhou entre as nações, aterrorizando seus inimigos. No final destes versículos, louvando e promovendo a bondade do reinado de Uzias, o cronista deixa registrado que ele foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas no versículo 16, nós lemos uma palavra sinistra. Em algum momento do seu sucesso, ele começou a se afastar da ajuda de Deus e a confiar na sua própria força. Uzias se tornou exemplo de um homem que não soube lidar com o sucesso. A história da humanidade está repleta de testemunhos dos perigos sutis criados pela prosperidade. Mais homens são atingidos por ela do que pela adversidade. A prosperidade sempre põe a alma em perigo de orgulho. E como nós já sabemos, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. No sistema do Antigo Testamento, o Senhor fazia a separação entre reis e sacerdotes. E enquanto um sacerdote poderia tornar-se profeta, nenhum profeta ou rei poderia tornar-se sacerdote. É somente em Jesus Cristo que encontramos as funções de profeta, sacerdote e rei combinadas em um único indivíduo, e seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Ao que parece, Uzias não estava contente com a autoridade que Deus havia dado a ele e queria acrescentar as funções sacerdotais ao seu poder real. Pegou o incensário do sumo sacerdote e foi até a parte do templo onde era permitida somente a entrada dos sacerdotes. O sacerdote Azarias corajosamente enfrentou o rei, herdeiro do rei Davi, comandante dos exércitos de Judá. Ele entrou atrás de Uzias com mais 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes que resistiram ao rei. Ele precisava reconhecer o princípio instituído por Deus de que somente os descendentes de Arão poderiam servir como sacerdotes. Isso deixou Uzias furioso, mas quando ele olhou para os rostos dos sacerdotes, notou que eles estavam horrorizados, olhando para a lepra que surgia na sua testa.
Agora, não apenas os sacerdotes queriam que ele saísse, como ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor o havia ferido. Uzias entrou no templo como um rei arrogante e saiu como um leproso humilhado. Como leproso, ele não poderia aparecer em público nem viver no palácio. Foi colocado em isolamento em uma casa, enquanto seu filho Jotão governava o reino como corregente. E assim Uzias permaneceu leproso até o dia da sua morte, aos 68 anos de idade. O restante dos atos de Uzias, do começo ao fim, foi registrado pelo profeta Isaías, filho de Amós. Esta conexão entre Isaías e o rei Uzias é notado no capítulo 6 de Isaías, quando ele diz: "No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono." A morte do rei Uzias contribuiu com a chamada do profeta Isaías. Uzias teve um excelente começo, mas teve um fim trágico, o que serve de advertência para nos mantermos vigilantes e orarmos pedindo ao Senhor que nos ajude a terminar bem. Um bom começo não é garantia alguma de um final feliz, e a ambição pecaminosa já foi a ruína de muitos servos de Deus. Uzias entrou para a história como o rei leproso. Este é um resumo triste e um tanto infeliz para um grande rei de Judá. Depois da morte de Uzias, seu filho Jotão, que já vinha ocupando a posição de corregente, assumiu o trono de Judá. E é sobre o seu reinado que nós falaremos amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!